Quando falamos que todas as coisas que vêm a existir possuem uma causa, não estamos tratando apenas de uma teoria ou teoricamente, mas sim da observação da realidade e da constatação de que o ser finito, enquanto finito, necessita de uma causa externa. E como já dito no outro vídeo, anterior, ou temporalmente, ou ontologicamente. Ou seja, aquilo que é um ser finito precisa de uma causa anterior a si para que ele possa existir. E isso na realidade não é apenas uma teoria, mas sim existe na nossa vida. Por exemplo, você é um ser finito e causado, pois você, além de ser contingente, possui um princípio material que lhe proporciona uma potência passiva, ou seja, receber de outro o que você não tem em ato, aquilo que você não tem como qualidade. Desta forma, vendo que a realidade é finita e sempre antecedida por outro ser finito, não há como teorizar uma regressão de causas infinitas e materiais, visto que o infinito em ato não existe. Como dito no outro vídeo, se não houvesse uma causa primeira para fazer o efeito funcionar, isso significa que não haveria uma causa segunda, nem uma causa terceira, etc. E se for seguir esta lógica, nem sequer poderíamos falar de uma relação causal no universo. Todavia, sem a causa e efeito, não poderia existir nada. Mas a causalidade existe, e se ela existe, podemos então notar que ela não é uma realidade apenas teórica, mas uma prática e relacionada à nossa vida. Expondo então o princípio da causalidade e da contingência da matéria, podemos perceber claramente que todo ser finito possui uma certa limitação intrínseca no seu ser e teorizar que esses entes materiais e finitos possuem uma capacidade de produzir a expansão do universo por si só é tentar extrapolar a capacidade e a potência do ser material. Ora, a matéria é finita, pois ela tem o seu início no Big Bang. Se a causalidade se limitasse apenas ao material, nós ficaríamos sem nada. Quando colocamos a matéria escura ou a energia como a causa primeira do universo, nós encontramos alguns problemas. Podemos citar: primeiro, qual seria a origem dessa energia? Segundo, como princípios potenciais finitos poderiam causar todo o universo por si mesmo? Terceiro, falar que por meio da energia o universo material veio a existir por si mesmo é a mesma coisa de afirmar que por meio de um tijolo nós podemos construir uma casa inteira. A energia e a matéria possuem limitações. Por isso, afirmar que seja a matéria escura ou a energia que está capacitando e que deu o estopim inicial para a expansão de todo o universo é totalmente falho, pois estaria pressupondo que entes naturais e finitos que se autocausaram. Agora, falando sobre a transformação ou então a modificação da energia e da matéria, quando nós vamos ler Aristóteles ou então São Tomás de Aquino, nós podemos citar 4 tipos de transformações. A primeira, com relação à substância, geração e corrupção. Segundo, com relação à qualidade e alteração. Terceira, com relação à quantidade, aumento e a diminuição. E por fim, com relação ao lugar, a translação. Quando nós vamos ver a primeira via do movimento, nós nos deparamos com algo muito interessante. Eu vou citar esta via onde ela afirma o seguinte: no mundo, algumas coisas são movidas. Tudo que é movido por outrem. Não se pode retroceder ao infinito na série de entes moventes e entes movidos. E por fim, logo chegamos a um primeiro motor que não pode ter mescla de potência passiva. E esse motor nós chamamos de Deus. A mescla de potência passiva é receber de outro ser aquilo que você não tem em ato, ou seja, como qualidade. E o movimento é toda e qualquer mutação ou transformação de um estado para o outro. Desta forma, podemos considerar que nos seres finitos e materiais existe a potência, que é a possibilidade, e o ato, que é a qualidade. O que está sendo movido sempre tem potência para o movente,
enquanto o movente está sempre em ato para o movido. Eu vou dar um exemplo bem claro para que possa esclarecer a mente de vocês. Por exemplo, a água passando do estado líquido para o gasoso. A água não muda a si mesma. Ela precisa do fogo que tem calor em ato, ou seja, como qualidade, para atualizar a sua potência, que é a possibilidade de mudar de estado. Ora, se tudo que existisse fosse unicamente matéria, então haveria uma regressão infinita de causas, visto que todo ente material possui um princípio que lhe torna suscetível a receber movimento. Então, se a primeira causa fosse material, ele também possuiria esse princípio, logo ele seria antecedido por outro ser material também. Desta forma, o que nós podemos perceber é que mesmo que haja uma alteração, uma modificação, uma transformação de um estado para o outro, isso não nega o fato de existir uma causa primeira, e que essa causa deve ser imaterial, e visto que ela é imaterial, ela deve ser também atemporal, como já dito anteriormente, que a mudança da matéria que faz nós notarmos o tempo, por exemplo, a passagem da água, como eu já falei, neste meio termo em que nós podemos medir, é o que nós chamamos de tempo. Logo, sem o movimento, sem a mutação, sem a mudança, não há tempo. E se Deus é imaterial, se a causa primeira, podemos dizer, é imaterial, então ela não está limitada, ela não está submetida ao tempo, visto que é a mudança da matéria que gera o tempo. E como o espaço e o tempo estão ligados, logo ele também é espacial, visto que não está ligado ao espaço. Ora, eu não conheço nenhum outro ser que tenha tais características, a não ser o Deus bíblico. É por isso que quando usamos o argumento Kalam para mostrar que Deus existe, nós não estamos utilizando pela ignorância ou então um Deus das lacunas, porque nós conhecemos a essência dos seres e através da essência dos seres nós podemos trabalhar e chegar racionalmente à causa primeira que nós chamamos de Deus. Ou seja, o fato da energia estar em constante mudança, isso só mostra claramente que ela deve parar em um primeiro motor. E esse motor não pode ter mescla de potência passiva e nem pode ser composta pela matéria ou pela energia, visto que se ela fosse composta por isso, iria receber a qualidade de outro ser material e haveria uma regressão infinita de causas. E como já explicado, isso é impossível. Então, eu vou parando por aqui e, como já disse, a primeira causa é imaterial e o argumento da energia sofrer constante modificação, isso não mostra de maneira alguma que a causa primeira ou então que o argumento Kalam é refutável.